Ixi, olha a O de novo aí, hein? Olha o amplificador operacional de novo. Às vezes a gente olha, né, lê, e o que tem aqui não adianta de muita coisa. Esse exemplo está assim, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis nos processos industriais, além de contribuir para a competitividade da empresa, visa a redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente. Os equipamentos elétricos e eletrônicos que atuam no controle de processos devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis. Até agora não deu dado nenhum, né? Um exemplo desse tipo de dispositivo são os amplificadores operacionais. Beleza. Os quais são muito utilizados em sistemas de controle, automação e telecomunicações. Tá. Até agora ele falou, mas para a gente chegar no valor ABC aqui, nada, né? Mas às vezes, ó, você vê que no último aqui, ó, tudo aqui tinha a ver, né? Ó, cada item aqui era item importante. Aqui, ó, a maioria é blá blá blá, só para a gente ler mesmo, tá? Aí começa, daqui para frente começa a questão, né? Na figura a seguir é representado um circuito contendo um amplificador operacional ideal, ou seja, ele segue aquele esquema lá que a gente falou, né? O ganho é infinito, resistência de entrada é infinita também, isso quer dizer que a corrente na entrada é zero, e a resistência na saída é infinita, quer dizer que ele pode gerar qualquer tensão aí, tá? É alimentado por uma fonte simétrica com tensão VCC de 12 volts. Considerando uma tensão contínua de entrada, aí ele está colocando V2, mas na realidade aqui é VI, né? Então, considerando uma tensão contínua na entrada VI de 2 volts, qual é a tensão VO do circuito? Então, o problema mesmo está onde? Está aqui e está aqui. Né? Então, ele quer saber. Se eu coloquei 2 volts na entrada do circuito, então eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui, ó. 2 volts aqui. 2 volts aqui. Nesse ponto aqui. Obviamente, em relação ao terra. Ou seja, aqui. Então, eu vou ter aí 2 volts aqui. Coloquei 2 volts aí. A pergunta é, quanto que vai ser o VO? Beleza? Então, olha só. A primeira coisa, né? Esse amplificador aí, ele é inversor ou não inversor? Agora ele é não inversor, professor? Ele é não inversor. Então, como é que eu sei isso? A Porque o entrada meu tá. sinal de entrada está aqui, ó, na entrada mais, ou seja, na entrada não inversora. Isso quer dizer que A e B aqui, ó, já cai fora. Então, meu chute ou é 1, ou é 2, ou é 4. Eu já tirei 2 aqui só por saber que esse cara aí é não inversor, tá bom? Beleza, isso aí é fato. Tá bom? Agora, a minha pergunta é o seguinte, ó. Aquele outro que nós fizemos era inversora, né? A que nós fizemos anterior é inversora. Por quê? Ó? O meu sinal do sensor, ó, ele chega aqui, passa pelo resistor, mas ele é aplicado aonde? Na entrada inversora. Então, esse cara aqui é um inversor, tá? Tanto é que o ganho dele era menos 100, né? Menos RF sobre RI. Ô, Tá? professor, Oi. então quando perguntar se for inversor, no caso aí você descartou por ser não inversor, você descartou negativo. Então acontece o inverso lá no inversor. Isso é. Porque se eu tenho 2 volts aqui e a minha entrada é não inversora, com esse amplificador aqui, ou vai sair 1 volt, ou 2, ou 4. Não pode sair menos 4 nem menos 2. Ele não é inversor. Tá? Agora, outra pergunta. Aqui nessa entrada aqui, nesse ponto aqui,
Quantos volts eu tenho aqui? Nesse pontinho aqui da conexão aqui do capacitor. Então, ó, quando a gente vê circuito RC, né, a gente vai ver o seguinte, ó, a constante de tempo desse circuito é 1, né, que é o R vezes o C. Eu nem olho para cá, por quê? Porque esse cara aqui tem impedância infinita, não tem corrente circulando para entrada a mais aqui, tá? Então, eu tenho um circuito RC simples, em que o valor do R é 1 e o C aqui é 1 farad também. Então, minha constante de tempo é 1 segundo. Né? Isso quer dizer o seguinte, eu apliquei aqui os 2 volts. Depois desse tempo de 1 segundo, vai acontecer o quê? Eu vou ter aqui, neste ponto aqui, 63,3% da tensão aplicada. Então, apliquei 2 volts, 66%, sei lá, 1,3 volts mais ou menos. Depois de 5 RC, ou seja, 5 vezes essa constante de tempo, ou seja, depois de 5 segundos, praticamente a tensão de entrada é praticamente a tensão que está aqui. Por quê? Porque meu capacitor carregou. Então esse capacitor aqui vai carregar e ele vai ficar com quanto aqui? Depois de um determinado tempo, ele vai ficar com 2 volts. Oi? Tudo bem? Então, ó, aqui nesse ponto aqui, posso considerar já 2 volts aqui, tá? Sem me preocupar muito com esse RC. Desculpem. Então, agora, ó, vamos ver como é que vai ser o ganho desse circuito. Eu vou apagar essas anotações aqui. Beleza. Agora, olha só. Se eu tenho um curto-circuito virtual aqui, ó. Se eu tenho um curto-circuito virtual aqui, o que acontece? Aqui, em cima desse resistor aqui, ó, eu tenho quantos volts? 2. 2 volts. 2 volts. Tá? Beleza. Então, ó. Opa, perdão aqui. Se eu tenho 2 volts em cima desse resistor de 1 ohm, qual a corrente que está circulando? Então, eu tenho 2 volts num resistor de 1 ohm. Qual a corrente que está circulando? Então, ó. É 2 amperes, né, professor? 2 amperes, tá? 2 amperes. 2 amperes, beleza. Tá ótimo. Olha, qual é a corrente que entra nesse terminal não inversor aqui? Ou que sai dele? Se essa resistência na entrada aqui desse cara é praticamente infinita, essa corrente que vem para cá, ou que sai dele, é zero. Tudo bem? Então, ó, nesse nó aqui, olhando então esse dispositivo aqui, né? Eu tenho um nó aqui. Então, eu tenho uma corrente de 2 que está saindo, uma corrente de 0 que está saindo. Então, a corrente que está entrando aqui é de quanto? Olhando este nó aqui. Qual é a corrente que está em cima do outro resistor de 1 ohm?
0, 2. 2 amperes. 2 amperes, lógico, né? Então, se está saindo 2 amperes, aqui não está saindo nada, tem que estar entrando 2 amperes aqui. Então, se está entrando 2 amperes, ó, qual que é a tensão que está em cima desse outro resistor aqui de 1 ohm? Os 2 volts. 2 volts também. 2 volts também. Beleza. Agora, ó, saindo do VO e indo até o terra, quantos volts eu tenho no total aqui do terra até o VO? Professor, eu somaria esses 4 volts, esses 2 volts aqui, daria 4 volts? Letra E, nota 10. Beleza? É isso aí. Você vai somar os 2 volts que está no resistor com os 2 volts que está no outro, vai dar os 4 volts. Obviamente, se você mudar esses valores de resistores aí, tá? O seu ganho muda. Bom, nesse circuito, como é que é o ganho dele? O ganho dele vai ser igual a 1, né, mais o resistor RF, que é esse resistor aqui de feedback, dividido por esse resistor aqui de entrada RI. Tá? Então, ó, o resistor RF é 1, o resistor RI é 1 também. 1 dividido por 1 é 1, mais 1, 2. O ganho é 2. Então, entrou 2 volts, saiu quanto? 4. Ô, professor, aqui Oi. no caso, você falou que eu só mudo o meu ganho se eu mudar a resistência, correto? Isso. Sempre vai a minha tensão ou mudar se a minha tensão vai ser sempre a mesma. É, nesse caso, O valor aqui, que nem É. 2 volts. Aí eu só somo eles, no caso. exatamente. Aqui, se o cara, por exemplo, aqui, ó, mudar o VI, meu VI foi para 3. Opa, aí o meu VO vai para 6. Eu vou ter 3 volts aqui, mais 3 volts aqui, vai sair 6. O ganho vai dar 2, né? Eu desci o VI aqui e foi para 1. Então eu vou ficar com 1 volt aqui, 1 volt aqui, minha saída vai ser 2. Vamos supor assim, se eu mudasse logo na entrada aqui esse meu 1 ohms aqui, ó, perto do VI, do V1. Esse cara aqui. Não, o outro de embaixo. Esse aqui. Aqui? Isso. Tá. O que iria acontecer nesse caso? Então, esse cara aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, né? Ó, lembra que eu comentei com você que ele tem uma resposta em função do tempo, né? Então, a minha tensão aqui, no caso aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, Vx. Então, a minha saída Vx, em função do tempo, qual que é a cara dele? Ele vai ter essa cara aqui, ó. Que é a curva, né, de carga desse circuito RC. Bom, então no caso aí, ó, o que acontece? Do jeito que está aqui, o meu tempo aqui, ó, com 1 segundo, esse cara aqui tem que ter em segundo, né? Eu vou ter aqui, ó, 63% do meu VI. E aqui depois, ó, de 5 segundos, praticamente, meu sistema está carregado com VI. Com a tensão de entrada, tá? Agora,
Mudei esse resistor de 1 ohm. Então, o que vai acontecer? Você vai mudar essa curva aqui, né? Então, essa curva aí pode, por exemplo, ela pode ficar mais rápida. Então, ela pode ficar assim, ó, mais rápida, se você diminuir o resistor. Ou ela pode ficar mais lenta. Então, ela pode ficar assim, ó, se você aumentar o resistor. Mas depois de 5 constantes de tempo, sempre vai chegar no valor de VI aqui, ó. Tá? Então, esse resistor aqui que você mencionou, ele não altera o ganho do circuito. Ele só altera a velocidade com que SVX aqui, ó, vai chegar no valor de VI. Ele só altera, ele ou antecipa ou atrasa a tensão de entrada. Exatamente. Exatamente. Como ele não está levando nada em consideração do tempo, ele não precisa nem esquentar com isso, né? Por quê? Depois de algum tempo, esse capacitor vai estar carregado com o valor de VI. Então, esse resistor aqui, ó, no nosso problema não importa nada. Quem é que importa? É o resistor, os dois resistores de cima. Ok? Tá ok, professor. Então, no caso, qual a importância desse capacitor aqui, professor? No exercício, a mesma coisa. Se você aumentar o capacitor e deixar porque essa constante de tempo aqui, ó, né? A constante de tempo, a gente chama ela de tal. É ela que vai definir, né? Então aqui em um tal, ele vai chegar aqui, ele vai se carregar com 63% da tensão inicial. Como é que eu calculo o tal? O tal é o R vezes o C. Então, da mesma forma, quando você altera o R e você deixou o seu circuito mais rápido ou mais devagar, quando você altera o C, você também vai deixar seu circuito ou mais rápido ou mais devagar. Porque o que importa para a gente é esse produto aí, R vezes C. Beleza? Beleza, professor.